Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui, muito obrigado pela sua companhia em mais um domingo. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais uma oportunidade de elevarmos os nossos pensamentos, de orarmos, de compreendermos um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Hoje é dia 17 de novembro do ano de 2024. Vamos iniciando este Evangelho, entrando em vibração com Deus, buscando para nós e para nossa residência, para nossa casa, as boas energias da natureza em volta. Cerque-se dessas boas energias. Mentalize um local com bastante natureza perto da sua casa. Tente entrar em conexão, em vibração com este local. Agradecendo a Deus em primeiro momento por estarmos encarnados. Tentando deixar um pouco os problemas, as vicissitudes da vida, e entrando em conexão com Deus, o nosso Pai, pedindo licença aos espíritos amigos que trabalham na natureza, os nossos queridos irmãos que coordenam a natureza como um todo, as chuvas, os ventos, os movimentos do oceano, dos rios, das cachoeiras, estes espíritos que Kardec nos esclarece como elementais, que seguem também o rumo da evolução. Vamos pedir a eles um pouco desta energia, com muito respeito, solicitando a eles também para nos ajudar nos nossos problemas físicos e com essa conexão com o divino, através da sua criação, com o respeito que nós devemos ter com esta criação, com o amor, como também Kardec traz para nós a lei de adoração. Todos somos plausíveis de termos a adoração. O ser humano já reencarna com este instinto. Não é apenas uma adoração externa, mas interna do Deus subjetivo que está em nós em cada momento e também desta conexão maior com o Pai. E com essa tranquilidade, já recebendo este passe inicial, nós vamos pedindo a autorização a Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, trazendo no pensamento, mais uma vez, a limpeza do nosso lar, da nossa casa como um todo, do quarto onde dormimos, da cozinha onde nos alimentamos, do banheiro onde fazemos as nossas higienes pessoais e também do fluxo de ar que circula da nossa casa. Vamos trazer este ar mais puro, limpando vibracionalmente todo este lar e pedindo mentalmente a espiritualidade superior, a Jesus. Se algum espírito neste momento está no nosso lar, que ele possa ser acolhido, que ele possa ser mais uma vez acolhido pela espiritualidade superior. Pai bendito e justo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação e no erro, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Lembrando mais uma vez, meus queridos irmãos e irmãs,
os pedidos iniciais, que acabou que eu esqueci de fazer, né? Na vibração que nós iniciamos, vocês possam ajudar aí o canal curtindo, comentando e também compartilhando. Ajuda que o vídeo chegue a mais corações amigos. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido conosco todos os domingos. Eu mando um abraço vibracional para cada um de vocês. Se você está chegando hoje no Evangelho no Lar, seja bem-vindo, bem-vinda. Separe uma água para fluidificar, tenta sentar num local confortável da sua casa, ouvir, separar este momento que não demora muito, 30, 40 minutos, que nós possamos entrar em contato com o Evangelho do Cristo. Entendemos também a importância dos nossos pensamentos. O pensamento move a nossa vida e ele, sem dúvida alguma, é o que estrutura todo o nosso ser. O controle do pensamento está muito interligado ao controle geral das nossas vidas, e como espíritas nós entendemos ainda mais a importância deste controle mental. E quando nós pensamos em controle, já trazemos para uma conexão com a Terra. Controlar é prender ou colocar como se fosse numa forma. E controle de pensamento não funciona desta maneira. Este controle exige muito mais autocuidado e percepção de quem nós somos e de como iremos controlar. O pensamento, então, seria como uma água que flui e, por mais que tentamos represar, ela vai vazar ou por baixo ou vai atingir um nível e vai subir. Os pensamentos, então, são fluxos contínuos e a cada momento eles irão chegar até nós. Enquanto espíritas, então, nós entendemos que os pensamentos podem ser, de uma maneira geral, de situações que estão ocorrendo no aqui e no agora, situações que ocorreram no passado ou na semana, e também influências de pensamentos de outras pessoas que nos circulam, encarnados ou desencarnados. Muito se diz, então, sobre a obsessão, e a obsessão ela funciona, em primeiro lugar, no pensamento, quando um espírito nos influencia por alguma forma, atinge o nosso pensamento. E em muitos momentos, este pensamento pode não ter um teor vingativo de um espírito que queira vingar de nós, mas às vezes simplesmente por termos entrado na perspectiva de pensamento daquele irmão que está numa zona de sofrimento. Então, sim, somos em primeira instância os responsáveis por este acesso também. E muito também se fala então neste controle, na percepção das vibrações. É certo que na Terra não conseguiremos manter uma perspectiva de pensamentos elevados durante todo o dia, até mesmo porque nós temos os altos e baixos que a vida nos convida, os problemas cotidianos e até o cansaço físico pode, de alguma forma, influenciar para entrarmos em processos de pensamentos negativos. E temos também que entrar e ter consciência que o cansaço, muitas das vezes, nos faz entrar no modo automático. Então, temos diversas formas de controlar o pensamento e o principal deles é o descanso mental. Descanso mental não está relacionado ao descanso físico, apesar de que os dois podem casar. Mas, se nós formos avaliar, muitos de nós podemos deitar, descansar o corpo físico, mas ainda estarmos numa agitação de pensamentos constante. Portanto, descanso mental é o primeiro passo para nós controlarmos os pensamentos que
que às vezes nos aflige. Muito se falou na atualidade daquela questão de negar, ou quando vem um pensamento negativo, nós pensarmos simplesmente, não vou pensar nisso. Mas sinto muito em trazer uma realidade para vocês. Essa técnica pode funcionar, no primeiro momento, mas ela não se prolonga. É uma técnica que não expande com o tempo. A melhor técnica, então, seria analisar o porquê este pensamento está vindo. Vamos dar um pouquinho de atenção e entender a raiz deste pensamento. É o primeiro ponto para compreendermos se este pensamento é nosso, se este pensamento é do ambiente a que nós estamos inseridos naquele momento, se este ambiente faz parte, se este pensamento faz parte de algum ambiente que nós visitamos na semana. Por isso que todos nós, espíritas, entendendo que há um plano espiritual que muitas das vezes vive ao nosso lado, não sabemos quantos espíritos estão à nossa volta, e é claro, como é a nossa percepção destes espíritos, muitos poderão sentir, outros poderão ter uma leve sensação da presença de uma pessoa ali fisicamente, e muitos sim podem acessar este pensamento. Por isso que também controle de pensamento, além do descanso, nós precisamos entender se aquele pensamento é nosso ou é de alguma influência ambiental de outra pessoa, encarnado ou desencarnado. Por isso que também racionalizar este pensamento é muito importante para controle do pensamento. Observe-se então que o controle do pensamento é também um esforço que nós devemos assumir na encarnação. Muitos se dizem, na atualidade também, sobre a meditação. E há várias formas de fazer uma meditação. A que nos ajuda mais com um descanso mental seria não fazer nada e tentar ficar num silêncio verbal. Muitos de nós, na atualidade, com a correria da vida, principalmente com acesso à rede social em excesso, não conseguimos fazer 100% deste silêncio mental. E queremos sempre estar com alguma atividade física ou assistindo algo. E lembrando, o nosso descanso mental pode ser feito rápido, para quem aí tem muita pressa. Porque a mente se recupera muito rápido. Às vezes 10, 15 minutos em silêncio absoluto, ou prestando atenção apenas no objeto, podemos ter ali o descanso mental e a recuperação mental. Quantos então, com as atribulações da vida cotidiana, não sabem se sonharam sonhos do inconsciente ou se foram em desprendimento para o plano espiritual? Quando fazemos então a higiene destes pensamentos e nos autoconhecemos, nós vamos conseguir diferenciar de fato o que é um sonho do inconsciente, que é aqueles mais bagunçados, de um sonho propriamente espiritual, daquele que nós nos desprendemos e temos aí as riquezas de detalhes. Muitos pesquisam na internet essa diferença, o quando é um sonho do inconsciente, quando é um sonho assim, quando é um sonho espiritual. Minha dica para vocês: escutem a si mesmo. Quando vocês têm a autoescuta, a escuta ativa de si mesmo, vocês conseguirão perceber quando é um sonho de memórias recentes que você misturou, que você estava muito cansado ali, o seu cérebro, o seu psiquismo ficou ali tentando digerir. E também você perceberá quando é um sonho mais profundo do inconsciente ou quando é um sonho espiritual. Não precisa de ficar lendo teorias, de fazer isso ou de fazer aquilo. Você já sabe a técnica para dormir bem. Qual é a técnica para dormir bem? Principalmente para nós espíritas, entrar em contato com o plano espiritual antes de dormir. Por uma leitura salutar, por uma prece, ouvir uma música que nos faz elevar
o pensamento a Deus, nos desligarmos 20, 30, 40 minutos para quem conseguir antes um pouco do mundo exterior, tudo isso pode facilitar o desprendimento nosso para o plano espiritual. E podemos entrar em contato com os mentores pedindo a ajuda para quando nós estivermos dormindo, para que nós possamos ser levados para locais de estudo ou de trabalho útil. Lembrando daquele capítulo do livro do André Luiz, quando ele chega na casa de um irmão e ele está tendo um pesadelo terrível, ele está desprendido do corpo físico, mas ele está ali muito próximo ao corpo, ele não está vivenciando nada no plano espiritual. Ele mesmo está ali com pesadelos. Claro que na cena há um irmão influenciando o psiquismo, o pensamento dele. Mas ele nem saiu do quarto e estava como se estivesse num cenário de uma região muito umbralina. Mas pode ocorrer de nos desprendermos e irmos até essas regiões. Perceba então a complexidade. Muitas das vezes estamos focados em entender a causa. Será realmente que eu fui para o plano espiritual? Será que realmente eu fiquei aqui no meu quarto e estou sendo obsidiado? A gente fica tentando achar a causa, ou seja, o que ocorreu no sonho, antes de tentarmos achar o porquê eu estou tendo sonhos deste conteúdo. Perceba então que por mais esforçado que essa pessoa seja, pode ocorrer, vez por outra, pensamentos mais tenebrosos ou sonhos mais tenebrosos. É por isso que a vigilância de nós, principalmente, que já compreendemos o plano espiritual, os processos obsessivos, nós precisamos ter uma vigilância mais acertada conosco mesmo. E voltando lá ao controle do pensamento, dissemos no início que o pensamento é como se fosse uma água que vem muito rapidamente e que mesmo que possamos colocar ali neste rio um local de represa, em algum momento vai subir e vai entornar. Então, o grande segredo é nós termos também uma torneira, como se fosse uma torneira mental que nós pudéssemos abrir para esta água escoar. Você não vai conseguir controlar todos os pensamentos, mas com o tempo você vai aprender a selecionar e não a anular estes pensamentos. Quando vem um pensamento muito ruim, você precisa entender se é seu, se é de algum espírito que está por algum motivo te influenciando, entender o porquê desta influência e a principal causa disso está ocorrendo. Para isso nós temos diversos centros espíritas que podem ajudar através das reuniões mediúnicas, mas nós também fazermos o nosso autoaprimoramento. Lembrando que o Evangelho é uma das ferramentas também para ajudar nestes casos, quando nós oramos em benefício de nós e da nossa família. Mas voltando ao pensamento, o primeiro controle, então, descanso mental. O segundo controle é entendermos que nós não temos ou não teremos controle 100% deste pensamento. Então, pare de ter esta obsessão com estes pensamentos. Às vezes, ele só quer passar. Às vezes, esse pensamento ruim só vai passar e seguir. Quando ele está persistindo, aí sim é um sinal de alerta. Às vezes pode ser motivado por um gatilho na semana que te ocorreu. Terceiro ponto, tem essa torneirinha para você esvaziar em alguns momentos estes pensamentos. E como nós esvaziamos? Através da elaboração. A prece é sim uma grande ferramenta, porque a prece ajuda-nos a elaborar. Quando nós verbalizamos a prece em voz alta, então, como Jesus nos ensinou, entre para o seu quarto em secreto, converse com Deus, verbalize sobre suas angústias, então fale sobre esses pensamentos. Deus, Jesus, espiritualidade amiga,
Estou sentindo isso, estou com este pensamento, me ajude a compreender. Quando nós falamos em voz alta, sem dúvida alguma, nós conseguimos reinterpretar. Então fale sobre estes pensamentos, escreva sobre estes pensamentos, pinte, desenhe sobre estes pensamentos. Isso pode ser uma forma de elaborar estes pensamentos e você também ajudar a si mesma a se conhecer. Pensamentos repetitivos, pensamentos que sempre estão voltando de alguma maneira na nossa rotina. Vamos avaliar a raiz da causa destes pensamentos, de onde está surgindo. E essa avaliação é muito íntima. Por isso também os pensamentos são muito íntimos. Porém, no Espiritismo nós compreendemos a transmissão de pensamentos. E aí também podemos ter a transmissão de encarnados para encarnados. Essa transmissão pode ser boa, produtiva, positiva, ou ela pode ser, infelizmente, negativa também. É por isso que precisamos nos blindarmos. E porque nós negligenciarmos os pensamentos negativos não faz eles sumir. Imaginemos a seguinte situação. Imagine como se o seu pensamento negativo fosse como uma criança birrenta, que está fazendo a birra para ser escutado. Em quase 90% das birras das crianças, elas estão querendo ser escutadas ou não foram atendidas em algum pedido que elas tiveram. Então vem a birra porque a criança se sente incomodada, entendendo ali que ela não tem autoridade suficiente para comprar o que quer ou para decidir sobre a própria vida, porque a vida dela está sendo regida por um adulto, até que ela se torne uma adulta. Então naquele momento vem o desconforto consigo mesmo. Vem então os pensamentos desencadeados. Em muitos momentos, na vida adulta, nós temos também essa percepção, mas não é o tema de hoje. Como nós estamos falando dos pensamentos negativos, imagine como se o seu pensamento negativo fosse uma criança birrenta. Em muitos momentos, você tem que agachar ali e explicar ou escutar a demanda dessa criança. E os pensamentos também. Magicamente, quando nós entendemos um pensamento negativo e tentamos escutar por que ele está ocorrendo e qual o gatilho, qual o processo de medo que está por trás dele, ele costuma desaparecer em pouco tempo. E quando demora um pouco mais, é porque ainda tem conteúdo para ser absorvido. Então, pessoal, não vamos entender os pensamentos negativos somente como negativos. Essa é a grande chave. Vamos entender como pensamento. Todo pensamento é importante. É claro que os que nos traz alegria traz mais conforto, mas nós podemos também avaliar todos os pensamentos como pensamentos que vai nos trazer algum aprendizado ou que está relatando algo que nós devemos melhorar e crescer enquanto indivíduo, ou algo, isso é muito importante, que está nos incomodando há muito tempo e que nós não estamos dando ouvido. E aí é muito importante, porque em muitos momentos chegam pessoas nos centros espíritas achando que estão num processo obsessivo, mas estão em algum processo de auto-obsessão. Você mesmo é o seu obsessor. E aí a coisa complica. Porque quando é um obsessor externo, às vezes é até mais fácil, né? A espiritualidade retira, você muda um pouquinho, mas depois volta de novo, dependendo da pessoa. Agora, quando você mesmo está sendo responsável por não controlar os seus pensamentos, aí também fica um pouco complexo. Por isso, nós temos que ter, neste momento, e desenvolver, porque a espiritualidade nos convoca a isso sempre, o nosso próprio autocontrole. Isso também é uma caridade conosco mesmo. Entender que a vida tem os desafios e que nós temos que atravessar
este mar de pensamentos. Porque somos seres que temos consciência. O ser humano é o espírito que já atingiu a consciência. E essa consciência está se preparando um dia para ser uma consciência plena, uma consciência mais evoluída. E nós estamos em treinamento. Assim como quando a criança entra no primário, no primeiro ano da escola, ela não tem a habilidade para pegar o lápis como um adulto que já escreve há mais de 20 anos, nós também estamos no prézinho, ou seja, no primário do aprendizado, do controle do pensamento. Nós estamos caminhando, tentando pegar o lápis com maestria, tentando fazer uma letra bonita, tentando entender este alfabeto que às vezes, quando nós começamos, achamos que está tudo embaralhado. E com o tempo, com o treinamento, nós vamos entendendo os significados, as resoluções, o porquê de usar tal letra, ou porquê é necessário pegar o lápis de tal maneira e não da outra, que facilita mais a vida. Então, talvez para você é novo pensar sobre este controle, porque, como eu disse no início, fixamos às vezes, em muitos momentos, que o controle do pensamento é igual controlar uma criança, ou controlar um animal, ou controlar qualquer situação. Não. O pensamento está acima disso tudo, porque não há o que o cerque de imediato. O que cerca é, em muitos momentos, enfrentar. Ficar frente a frente, entender o que esse pensamento quer dizer. E até se for um espírito obsessor, que está entrando através da transmissão de pensamento. O porquê deste espírito estar ali, o porquê dele estar trazendo acusações sérias ou mais profundas, tudo isso é necessário para uma autorreflexão. Indicação de leitura, capítulo 27, item 9, ação da prece, a transmissão de pensamento. O Espiritismo, item 10, torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceder mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Este fluido recebe da vontade um impulso. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, do encarnado para o desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que é lhe dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece, puramente mística. Não tem que, por fim, materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus. Aquilo que nós falamos, sobre a transmissão de pensamento e de orar em voz alta no seu quarto. Primeiro, que você vai estar elaborando este pensamento. Segundo ponto, que em muitos momentos podem ter espíritos simpáticos àquela rogativa e te instruir sobre aquele pensamento que está persistindo. Terceiro, obviamente, pessoal, nós entendermos que às vezes pode ser sim uma influência de algum irmão ou de alguma irmã no plano espiritual e que também a prece vai nos ajudar muito. Mas lembre-se, não tente ter este controle, solte um pouco as mãos, deixa o pensamento vir, converse com ele, entenda este pensamento. E é claro, enquanto espíritos, nós sabemos
que o nosso pensamento é uma vida. Nós carregamos de diversas reencarnações conteúdos e que por vezes eles podem vir para nos trazer algum alerta. Então, para nós espíritas, nós temos os gatilhos não só dessa encarnação, mas de outras também. Mas não é para nos amedrontar, é para entender que faz parte deste fluxo. Os pensamentos fazem parte deste fluxo. E se você tem dificuldade para conversar, para falar sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, escreva, como eu ensinei, elabore numa pintura, elabore gravando um áudio para você mesmo. Isso pode ser uma forma de você também se auto-escutar. Bom, vamos para a nossa meditação final. Nós, no início, pedimos para vocês trazerem no pensamento um local de mata ou de natureza abundante na cidade de vocês ou perto. Vamos voltar para este local para buscar estes fluidos com os irmãos ali, trazendo ali no pensamento um rio também de águas tranquilas. Vamos imaginar que os nossos pensamentos são como este rio, que eles passam e que às vezes vai ter alguma pedra, algum galho, mas vai passar. Os pensamentos passam rápido e encontram o caminho ao que foi destinado. Vamos trazer essa fluidez, entendendo que estes pensamentos podem até chegar, mas eles seguirão. Esse fluxo pode chegar, mas vai passar. Muitas das vezes ele vai passar um tempo na nossa frente e nós vamos ter que perceber e deixar fluir, deixar seguir este pensamento e reter em nós aqueles que nos solidificam. Como se nós tivéssemos um balde e que pudéssemos arquivar estes pensamentos que nos sustentam. E nós vamos, através dessa natureza abundante, receber o passe desses espíritos trabalhadores desta região. Senhor Jesus, aqui estamos em mais um momento de passe. Os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem ao vivo ou gravado, neste momento pedem, Senhor, por algum familiar, algum amigo que esteja necessitado também, que esteja doente ou recém-desencarnado, ou algum vizinho, colega de trabalho. Neste momento, pessoal, trazem no pensamento também alguém que esteja com necessidade, que esteja precisando das nossas preces, deste passe. É assim nós vamos também fazer a caridade. Enquanto nós recebemos, nós também vamos doar. E doaremos também para o nosso planeta, em mais um momento, essas vibrações, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo estes últimos fluidos. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, estamos imensamente felizes e agradecidos por mais um momento de oração e de aprendizado do Evangelho. Senhor, coordene mais uma vez este trabalho, que ele possa atingir aquelas pessoas que estão necessitando ouvir este áudio, seja em qualquer região que for. Cada um que ouviu este Evangelho ouvirá, que possa receber, Senhor Jesus, as porções de esperança e de amor. E nós agradecemos pela semana que se finda e pela que vai iniciar a partir de amanhã. Agradecemos imensamente e pedimos direcionamento e força. Obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. E neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Vou mandar um abraço para vocês. Pessoal que está aqui, agradecer a vocês, pedir, pessoal, curta, comenta, deixa aí a cidade, o estado ou alguma mensagem de estímulo para os nossos amigos. Um abraço para Cristina Rodrigues de Jesus, Beth Ferreira Gomes, Deus abençoe, Dani Marques, Deus te abençoe, Dani, Neide Guerreiro, Deus te abençoe, Fernando Lopes, Samária de Fortaleza, no Ceará, Sheila Vilela, abraços, Miriam Serra, Além Paraíba, Graça Lira, João Pessoa, Paraíba,
Natália, abraço. Natalícia Fonseca de Moraes. Maria Isabel. Maria Hornes, Estados Unidos, abraço. Branca Ramos, de São Paulo, capital. Beatriz, acho que é Tarta, de Vilhena, em Rondônia, abraços. Ana Maria Martins, abraço. Luciana Vasconcelos, Embu das Artes, em São Paulo. Isabel Manso, grande abraço. Silvânia Dornelas, isso mesmo, abraços. Fábio Gonçalves, Deus abençoe. Iva Araújo, de São Paulo, capital. Luciene Francisca, abraços. Shirley Alexandrina, abraços. Cris Belina, abraços. Maria Luna Barbosa, Rio de Janeiro. Elci Maria Barreto, da Espanha, Deus abençoe. Maria das Graças Lourenço, Deus te abençoe, minha amiga. Elaine, um abraço. Lara Brito, de Teresópolis, no Rio. Edilaine Cabreira. Sueli Silva. Dr. Marco Antônio, abraços. Marlene Sodré, abraços, amiga. Branca Ramos, São Paulo, capital. Vanessa de Araújo Souza, de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço para o Fábio. Gislene Afunção. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre, em São Paulo. Antônio Lopes Júnior. Luciana, da cidade de Osório, Deus abençoe também. Sônia Cardoso, Deus abençoe também. Tiago e família da Alemanha, um abraço para você também, meu amigo. Maria Lúcia, Lenice Pessotto, Sônia Marinho. Abençoe vocês, pessoal. Marisete, do Rio de Janeiro. Um abraço. Norma Carvalho, também do Rio, capital. E Cássio, não colocou a cidade. Pessoal, Deus abençoe vocês. Esperamos que a semana de vocês sejam abençoadas. E domingo que vem nós voltamos. Que assim seja, tá, pessoal? Graças a Deus.